Agora sim, né? Professora, então como é que Vai ficou essa compartilhar a número tela. 4 aí? Oi, meu bem. Fala de novo. Como é que ficou essa número 4? A Número resposta 4, dela? volta lá, Vitor. Calma, Mércia. Calma, Mércia. Respira. Conta de 1 Não, até gente, 3. aqui, olha. A gente estava explicando, ela caiu Olha antes. pra ver. Olha só, Mércia, Oi, tô aqui. é você que perguntou, né? Foi. Foi, professora, foi eu. Tá, espera aí só um pouquinho. O que você perguntou, Vitor? Tá aparecendo para vocês que a aula está sendo gravada? Tá. Sim, tá aparecendo. Né? Gravando. O Então, beleza. Croquete gravando. Então, é o seguinte. Você acha... Olha aqui, ó. Na letra B, Mércia, tem uma explicação aqui, mas não tem uma... É uma frase declarativa, na verdade. Não é bem uma explicação assim. Está encerrando o assunto aqui. Não é uma pergunta. Não foi repetir, pois. Olha aqui, ó. Olha o pois aqui. O pois está justificando. Ele tem uma explicação, sim, mas não é uma pergunta. Mesmo que porque seja no final da frase. Pois já te disse por quê. Não é uma interrogação. Tá. E é o Se quê? você ainda olha, se você ainda tiver dúvidas, eu te explico de novo, tá? É ponto final ou exclamação? É ponto final. Ponto final. É o ponto Por final. causa Não do é porquê, interrogação. né? E aqui a gente tinha que achar qual desses não tinha interrogação. E é esse. Já nem tinha, né? Isso, não tinha interrogação. Esse daí não tem interrogação, não. Os outros todos têm. Por último, eu disse que menina tinha uma exclamação, porque certamente se trata de uma... Da fofoca. Porque certamente, olha só, é como se fosse uma surpresa, olha. Estou te contando um babado, hein? Menina, você viu quem estava no show de ontem? Pode passar para o próximo. Em qual dos exemplos não existe o ponto? Tá? Doutora Isadora atende no Hospital Municipal de Contagem. E aí tem, depois da abreviação de doutora, tem o ponto final. Tem um ponto. Tá certo ou tá errado colocar esse ponto aí? Tá certo. Tá certo. Isso mesmo, certo. porque depois de É o abreviações, V. a gente deve colocar o ponto. Por isso Mas não é que eu falei depois do ponto DR, final. não? Oi? O ponto não fica, né? Depois do DR, depois põe A ou O? Aqui, Não. ó. Eu vejo muitas receitas aí, ó, com 2 pontos. É, Não, porque eles é colocam DR, assim, coloca o ou se é uma médica, é ou O. médico. Se é um médico, é O. É A. Ah, sei lá. Não, eles põem o O. Tanto faz para médica e tanto faz aí para médica aí fica doutor. No caso, eles põem DR, ponto. Aí o O. Ah, tá. Entendi, gente. Exatamente. Geralmente é só o DR. Isso. É o que a gente colocaria Alt 167 ou Alt 166, um trem assim. Entendi qual que é o Isso daí não questionamento tá se aqui, referindo olha. a ela, né? Gente, Tá vendo aqui? É só DR. quando é doutor, a gente coloca DR ponto, não é? Quando é doutor Isso. ou professor, aí a gente coloca, eu esqueci o nome agora, que é o A com aquele tracinho embaixo. Ou só o A, dependendo do computador, alguma coisa assim, não é? Mas, em todo caso, aqui tem um pontinho. Eu estou indicando uma abreviação do mesmo jeito. Talvez a ABNT vai falar que a forma dessa abreviação aqui não está correta. Mas, em todo caso, eu estou indicando aqui que tem uma abreviação. A palavra não está escrita completa. Não está escrito doutora. Está abreviando doutora. Em todo caso, é uma abreviação e o ponto está marcando essa abreviação aqui. É porque aí também está se referindo a ela, né? Se não tivesse referindo a ela, ele teria só posto DR e o ponto. Não, se colocar doutora, ponto, aí vai estar falando que você está conversando com uma doutora
falando que a Isadora atende no Hospital Municipal de Contagem. Então, seria duas doutoras nessa frase. Não, se eu colocar uma vírgula depois de doutora, se Ah, a palavra tá. estiver escrita, doutora, Isadora atende no Hospital Municipal de Contagem. É nesse Tá. sentido, não é? Isso. Exatamente. Aí a palavra doutora, a frase já muda todinha aqui, olha. Eu estou afirmando que doutora Isadora, ou seja, a médica aqui já é a Isadora. Atende Aham, no Hospital Municipal de Contagem. A informação é uma. Agora, se eu aham. falar doutora, sem abreviar e colocar uma vírgula depois, que é o ponto que vai caber aqui, doutora, imagina que você é a doutora, Bárbara. Doutora, Isadora atende no Hospital Municipal de Contagem. Isadora pode ser qualquer coisa, pode ser uma enfermeira, pode ser uma policial, uma guarda municipal, qualquer coisa. Não necessariamente ela é a médica aqui. Mudou todo o sentido que eu estou querendo dizer se eu colocar doutora, vírgula. Se eu mudar a pontuação aqui, entendem? Por que é importante a gente aprender a pontuação? O outro Aham. exemplo aqui, ó. Por exemplo, ponto final, 2 pontos. Estou 100% de boa, de boa, de boa. Você acha que está errado? O que você acha, Vitor? Quem mais Eu alguém acho acha que que está é errado? ponto e vírgula, não? Você acha que é ponto e Não, vírgula? de boa. No final tinha que ser ponto e tô 100% de boa. Aqui que deveria de ser aspas. E no final, ponto. Não? Tá. O que você acha, Lucas? O que você acha que é? Ponto e vírgula. Mas por que você acha que a B está errada? Porque Por tá, causa do tô. ponto final depois da palavra exemplo. É isso? Por causa três pontos aí, ué. Isso. Tem dois pontos, um ponto e um ponto e vírgula. Exatamente. O que acontece aqui nesse caso, gente? Tem um ponto aqui depois da palavra exemplo e tem os 2 pontos. O que está acontecendo? Eu coloquei um ponto final aqui, mas não cabe um ponto final, porque a palavra não está abreviada. Então é tchau. E eu também não estou terminando a frase porque tem os 2 pontos na frente. Então está errado aqui. Entende? Aí seria um Teria que ponto e ter vírgula. sozinho para essa frase aqui ser validada. Ou eu teria que ter escrito, por exemplo, abreviado, a palavra exemplo é X, que aí quando a gente vai abreviar exemplo, fica é X ponto, e aí eu vou começar a enumerar alguma coisa ou exemplificar, né, nesse caso, aí eu coloco os 2 pontos. Mas aqui não. Tem que se excluir aqui, ó, o ponto final. O que está avacalhando essa frase aqui é só esse ponto aqui. Então, não existe ponto aqui nessa frase. Por exemplo, não precisa. Olha o exemplo que eu estou dando aqui, ó. Estou 100% de boa, de boa, de boa. Tem problema aqui? Não. Olha, a frase está entre parênteses. E está em itálico também. É esse raciocínio, né? Que você tinha pensado. Pode falar, Lucas. Então, depois de exemplo, não é ponto e vírgula, não, é só 2 pontos. Não, é só 2 pontos. Por E ponto exemplo. Pode falar, Lucas. Depende do sentido. Depende. Alguém disse que está sempre. É isso que esse exemplo aqui é a letra apaixonadinha da Marília Mendonça, para quem conhece. Estou 100% de boa, de boa, de boa. Se você necessitar de alterar o sentido da frase para uma continuidade, sim. Sim. Você pode colocar os que você chama de 3 pontos aí, né? Reticências. Não é esse caso aqui. Mas se você quiser mudar o sentido, sim. Dá uma continuidade para a frase. Letra C. Guilherme e Daniel são amigos de Vitor. É uma frase declarativa. Encerrou o assunto aqui. Só disse que eles são amigos. Tá Aí é certo. ponto. Eu prefiro viajar na próxima semana. Frase declarativa também. Não é? É uma afirmação. Ponto final. Então é a letra B aí, viu? Assim. Pode mudar, Vitor? Alguém tem dúvida ainda, gente? Aqui eu posso explicar de novo, sem problemas.
Tranquilo? Pode ir. Em qual dos exemplos não se usa a exclamação aqui, olha? Vamos ver se a gente vai identificar. Priscila, você pode me responder por que você chegou atrasada? Está errada essa Está errada, interrogação. não é? Por que está errada? Essa é interrogativa. A interrogativa, olha aqui, olha. Você pode me responder? Está falando para ela responder ela. Exatamente, olha aqui também, ó. Você pode me responder por quê? Olha aí o porquê também indicando que tem um questionamento aí. Já é de cara essa resposta aqui. Vamos ver por que não é as outras. Não adianta só dar a resposta, tem que justificar uma por uma. Letra A, pode deixar marcadinho aí. Isso. Porque de tá. pergunta, né? Isso, tem uma pergunta lá, olha. Você pode me responder Se por qual parar motivo sem chegou acento. atrasada? Não é exclamação, não. Ah, tá. Agora entendi. Essa frase aqui, ó, essa frase não, desculpa. Essa expressão aqui, você se lembra que eu coloquei o A com H e acento agudo, o A sozinho e o A nesse sentido? Que é o mesmo do A tá da Mônica, que está no computador, só que está escrito de outro jeito. Olha, ah, tá, agora eu entendi. Tem até um desenho que fala, agora eu entendi, agora eu saquei. Você lembra? Tem até muito vídeo no YouTube que usa isso nos inserts. Enfim, parabéns, Monique. Estou parabenizando alguém. Essa frase é exclamativa. Olha como ela é para cima. Não é? Tem uma empolgação dessa frase aqui, ó. Sensacional. Fico feliz por você. Sensacional cabe? Exclamação? Não. É o mesmo caso da Monique ali, ó. É uma frase exclamativa. Pode passar. É a última ou tem a 8? Não lembro. Tem a 8, né? Assinale a alternativa que exige o uso de aspas. Agora que vem. Eu vou deixar... Gente, especificamente o Lucas vai responder essa para mim, tá? Vai. Você falou que a pergunta estava com a resposta dada. Letra A. Eu disse que ela não queria tanto amor guardado tanto tempo, a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa, Maiara e Maraísa. Perguntei apenas para ter certeza, minha mãe chegou. Qual É a alternativa? letra B. É a letra B? Lucas, você acha que é a letra B também? Por que você acha que é a letra B? Hã? Exatamente. É um trecho de uma música, não é isso? No caso aí, Isso aí, o que acontece? Olha, tem dois são indicadores aqui de que essa frase é uma citação. Um deles é Maiara e Maraísa, estando entre parênteses, que indica a autoria aqui, e também o fato da letra estar escrita em itálico. O itálico é o tombadinho, meio deitado, tá vendo? Então, eu tenho que colocar aqui, ó, tenho que sinalizar que não é minha, eu estou citando alguma coisa. ô Clarice, Oi? no caso aí, a gente colocaria aspa antes de tanto, depois de tempo e Depois de pessoa, ponto final, seria aspas, duas chaves. final. Seria duas, como é que fala? Duas frases ou só? Como é que Não, é? aqui, olha, não, você coloca, é porque tem outra frase aqui que você está falando, né? Tanto Isso. amor guardado, tanto tempo. A gente se prendendo à toa por conta de uma pessoa, de outra pessoa. É uma citação inteira, tá? Então, essas aspas, elas começam, marca aí, Vitor, no tanto. E termina em a pessoa. Isso, depois do ponto final de pessoa, porque o ponto final também faz parte da música. Entendi. Tá bom? Tá bom, Vitor. Pode passar para 8 para a gente terminar aqui. Quantas horas? 2h55. Tá. Falta quantos minutos para terminar? Tá. Não, mas é para acabar a transmissão aí. Não, acho que talvez, não sei.
Vamos ver. Tá. Assinale a alternativa que exige o uso de aspas simples. Duplas. Ah, tá. Eu Simples. pedi para alterar aqui para mim. Lembra que eu fiquei meio doida? E eu troquei, na verdade, eu construí a questão de maneira equivocada. O que acontece aqui? A gente vai ver qual é a aplicação da aspa simples dentro de uma frase. Qual é a necessidade de se usar a aspa simples, tá? Letra A, ela me disse, terminei de ler o livro A Cabana. Letra B, amor igual ao teu, nunca mais terei, Cidade Negra. É preciso ter sonho sempre, Milton Nascimento. Agora quero ouvir o Watermelon, diz ela, tá falando inglês bastante, né? Watermelon Sugar. A única palavra dessa música que você falar é high. Então vamos lá. Qual alternativa vocês acham que precisa de uma aspa simples aqui? E é bom que eu já explico para quem não estava na última aula. Por que a A, Bárbara? A cabana aí, ó. Exatamente. Isso mesmo. O que acontece? Quando a gente tem nomes de obras, por exemplo, nomes de música, nome de livro, nome de novela, de série, enfim, a gente tem nome de obra de um modo geral, o que a gente tem que fazer para sinalizar isso aí? A gente tem que colocar entre aspas, igual eu falei da outra vez. Eu estou assistindo a novela Mulheres Apaixonadas. Para marcar essa obra aí, Mulheres Apaixonadas, eu coloco entre aspas, das aspas duplas, beleza? Só que nesse caso aqui, olha, ela me disse, aí está introduzindo, né? Tem uma introdução do que ela está me dizendo. A pessoa está dizendo, terminei de ler o livro A Cabana. Como eu estou citando a fala de alguém, né? Alguém me disse, tem uma obra também aqui dentro. Então, eu tenho que marcar essa obra. Como que eu vou fazer? Vou colocar 4 aspas aqui? Não. Quando a gente já tem motivos para colocar algo dentro de aspas, a gente vai usar as aspas simples. Vocês estão entendendo? Então, a aspa simples só é usada dentro de aspa dupla. Isso, exatamente. Quando eu preciso fazer uma citação dentro de uma citação que já existe, ou nesse caso aqui, eu estou marcando o nome da obra. Então, eu vou colocar aspas simples. Eu já tenho as aspas grandonas aqui, ó, tá vendo? Grandona eu vou falar dupla, tá? Então, eu não vou colocar 4 aspas, eu vou colocar só uma em cima do que eu quero marcar. Beleza? Mas não poderia colocar parêntese, não? Não é parênteses, não. Olha aqui, olha. Aqui eu estou marcando quem foi que falou no Cidade Negra. Eu acho que vocês estão conseguindo ver minha mão mexendo aqui no quadro? Eu esqueço disso. Beleza, então. Já terminei aqui, ó. Minha frase já acabou. Nunca mais terei. E aqui eu estou colocando a autoria. Repare para vocês verem quando aparece isso escrito em jornal, revista, e aí tem a marcação da autoria de algum trecho, de alguma coisa, aí pode colocar lá. Ou mesmo de CD. Tem lá o nome dos autores do CD, das músicas daquele CD, tá? Na faixa lá. Aparece entre parênteses. Aqui eu estou marcando a autoria dentro do parênteses. E as aspas é para marcar a citação. Oi? Pode falar, Lucas. Dá um exemplo, aplicação numa frase, vamos soletrando. Só se ele estiver me citando. Se a citação, se eu de fato tiver citado isso, e você tiver me parafrasear, na verdade, o que a gente. Eu vou te explicar uma coisinha para que a gente não tenha mais confusão no conceito de paráfrase, tá? Olha só, um erro de conceito do termo paráfrase. Parafraseando Milton Nascimento, é preciso ter sonho sempre. Não estou parafraseando Milton Nascimento, eu estou citando. Então, citações diretas não são paráfrases. Por quê? A paráfrase é quando a gente explica uma coisa com as nossas próprias palavras.
Entende? Clarice. Aí você, tá, se você acha que se eu tiver dito de fato isso e você estiver escrevendo, aí vai caber as aspas para marcar a minha fala. Isso. Se você me parafrasear, se você dizer com as suas palavras, aí não. O Vitor está falando uma coisa aqui, viu, gente? Hã? É assim que vai falar, né? Isso é uma paráfrase. Então, nesse caso, seria para... Vou te dar um exemplo muito simples aqui de paráfrase. Sabe, nossa, é a única coisa que... Hã? Assustei? Eu vou te dar... Ah, tá, não, olha, vou te dar um exemplo. Eu vou dar exemplo dentro do meu conhecimento, assim, se tiver fraco, a gente muda aí, tá? Porque eu não estou assistindo nada atual, por exemplo. Então, eu vou dar um exemplo aqui daquela música Faroeste Caboclo, que é uma música imensa, mas não tinha medo, tal João Santo Cristo. O que eu vou parafrasear? Se eu fizer a citação direta dessa música, eu vou estar transcrevendo o trecho, né? Ou a música integralmente. Mas o que eu vou fazer numa paráfrase? Olha, tem uma música do Renato Russo que tinha um personagem que chamava João Santo Cristo, e aí o João Santo Cristo saiu da cidade dele e foi para Brasília. Lá ele conheceu um primo dele distante, que era o peruano lá que vivia na Bolívia. Enfim, eles começaram um esquema de contrabando. Depois o João de Santo Cristo conheceu a Maria Lúcia traiu ele com o Jeremias. Tá vendo? Eu estou contando a história com as minhas palavras. A história integralmente não é assim. Isso é fazer uma paráfrase. Quando a gente conta um livro com as nossas próprias palavras, é a gente fazer uma paráfrase. Se a gente estivesse contando o livro todo, aí só Deus, né? Não conheço. Não pode citar o exemplo. É porque é um livro, né? É um livro. Os psicólogos, eles pegam um livro e, tipo assim, dão palestra sobre o livro na perspectiva dele. Então, tem vários processos aí envolvidos nisso. Pode ser a paráfrase? Pode, porque a paráfrase também faz parte da contextualização daquele assunto. Por isso que a gente fala com as nossas próprias palavras. Olha, um exemplo que não é, um exemplo da Bíblia que não, os meninos estão falando da Bíblia aqui, gente, agora. Um exemplo da Bíblia que não é paráfrase. Assim, igual está escrito lá na Bíblia. Eu sou o caminho, verdade e a vida. Não é a paráfrase. Isso é uma citação direta do João 16, alguma coisa assim. João 3,16. Não, enfim. É verdade. Beleza. Está escrito lá na Bíblia, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Eu estou citando diretamente. Agora, se eu contar o caso em que Jesus está falando esse contexto aí, se eu falar com as minhas próprias palavras em que situação que ele falou essa frase, aí é uma paráfrase. Contar com as nossas próprias palavras. E agora, acabou. Alguém ainda tem alguma dúvida em alguma dessa pontuação aí, gente? Principalmente nas aspas simples e duplas? Clarice. Oi. Aspa simples só é usada dentro de aspa dupla? Isso, exatamente. Se eu Tá, tenho uma coisa que já foi citada com as aspas, né? Que eu já tenho uma citação direta, ela já tem as aspas. Quando eu for citar alguma coisa lá dentro que precisa de aspas, aí eu não vou colocar duas, não. Eu vou colocar essa marcação que eu preciso, igual ali no caso da cabana, aí eu vou marcar com a aspa simples. Sim. Tá? E
quando eu for falar um texto, igual você disse, né, que a pessoa fala assim, abre aspas, né? Eu não preciso citar essa aspa simples dentro do texto, não, né? Você fala oralizando? É, tipo assim, abre aspas que fulano falou tal coisa, abre aspas. Eu não tenho que citar, assim, Não, aí não. essa simples, não. Isso vai direto. Não, aí vai direto, exatamente. Igual o William Bonner falou, né? Bolsonaro, Aham. Bolsonaro disse, abre aspas, é só uma gripezinha, fecha aspas. Aí fala, abre aspas, fala o E texto fecha todo e aspas. Isso, pronto, acabou. isso mesmo. Aí Entendo. acabou, tá? Entendi. Abrindo um parênteses, assim, você citar algo que é relacionado à pesquisa. Repete, por favor. O exemplo do ato, né? Abre Uhum. aspas. Aí você está falando, aí você está falando de intestino. Aí você fala assim, abre aspas, aí você também o tem a ver cabeça e intestino. Uhum. O abre aspas e fecha aspas também é verificado. Você está falando de determinado assunto, você só vai fazer uma citação, não é citação vai ser aspas. Mas você só vai. Não estou entendendo o que você está falando. Fala o microfone aqui. Fala pra... Espera aí, eu vou passar o Vitor, porque a gente vai... Se alguém de casa entender o que está falando, me ajuda. Igual, vamos supor, eu estou falando sobre primeiros socorros. Aí eu estou falando assim, quando você encontra o paciente na rua, você tem que checar se ele está vivo, sinais vitais e tal. Aí abre parênteses, você não pode deixar de checar também se você está correndo algum risco. Fecha parênteses, e aí, tipo, você checou os sinais vitais, então você chama a ambulância. Entendeu que, tipo, eu fiz um comentário no meio da frase, tipo assim... Ele está querendo saber se precisa citar o parênteses. Não precisa citar o parênteses, tá? A citação das aspas é quando a gente está no discurso e que aí a gente precisa citar alguém. E aí, para marcar que foi outra pessoa que disse, e não nós mesmas, aí a gente vai colocar as aspas. É só isso, mas o parênteses não. Tem uma marca na oralidade que é, por exemplo, eu nem posso chamar de marca de oralidade, não, mas só para vocês entenderem que é na modalidade oral, né, da comunicação aqui. Então, imagina a situação, eu estou falando assim, não, abre um parênteses aí no que eu quero falar. Na verdade, eu só quero que você isole esse assunto que eu estou falando aqui, porque eu vou começar a falar de outra coisa, tá? Por exemplo, olha, Vitor, eu acho que essas cadeiras de hoje, elas não estão empilhadas. Abre um parênteses aqui, abre um parênteses. Arruma a tela ali para mim. Não tem nada a ver. Não precisa citar que eu estou abrindo um parênteses, não. A marcação de abre um parênteses é só para a gente sinalizar na conversa entre a gente que eu quero que você faça uma outra coisa. Tanto é que a gente não fala, fecha parênteses. Entende? Alguém tem alguma dúvida, gente? Ainda pode falar, viu? Está quase na hora do recreio já. Agora vai. Daqui a pouquinho. Vocês querem fazer o recreio 3h20 ou eu posso parar com a minha palestra exatamente agora? Vamos esperar cair de uma vez? Pode ser agora. Pode ser? Então, eu vou dispensar vocês 1 minuto de antecedência aí, tá bom? 3 Tá meses, te bom. volto. Beijinhos. Ok. Você vai mandar o link lá no grupo? aí na tela aí, ó. Beijo. Tchau, Vitor. Tchau. Pode encerrar, meu bem. Obrigada.